Olá, continuando então aqui nos nossos exemplos de aplicação de máquinas de vetores de suporte, vamos rever aquele exemplo que a gente viu antes utilizando uma máquina linear, agora utilizando uma SVM com kernel não linear. Tá? Então eu vou trabalhar com o mesmo problema anterior, aquele problema de classificação com dois atributos e duas classes, tá? Aonde então eu vou estar utilizando agora, a única diferença que eu vou estar utilizando é essa função SVC aqui, que a nossa scikit-learn então ela permite que eu aplique a máquinas de suporte de vetores, máquinas de vetores de suporte, com diferentes, mudando o kernel aqui do meu algoritmo. As etapas são exatamente as mesmas, então eu vou importar o arquivo de exemplo. Então novamente vou estar deixando para download aqui embaixo na descrição o arquivo com os exemplos para classificação, o script aqui, caso vocês queiram baixar, juntamente com a apostila também, onde tem a explicação, né? Lembrando que esse material aqui é um complemento da apostila sobre aprendizagem supervisionada, então é recomendado dar uma olhada lá, onde vai estar sendo explicado aqui o funcionamento desses algoritmos. Tá? Então eu vou criar aqui, eu vou importar os meus dados, né, assim como nos outros exemplos. Vou dividir também eles aqui 20 para teste e 80 para treinamento, tá? Mesmo esquema que foi utilizado no exemplo anterior. A diferença agora é que eu vou estar utilizando uma máquina de suporte então com kernel não linear. Em particular eu vou estar utilizando esse kernel aqui, o RBF, é o Radial Basis Function aqui. Então lembrando que essa função ela substitui o produto escalar de dois vetores por uma função que é dada como exponencial de menos gama vezes a norma aqui desses dois vetores elevada ao quadrado. Tá? Então, ele leva em conta a distância entre os dois pontos. Bom, como eu tenho poucos pontos nesse meu conjunto de treinamento, eu preciso fazer com que ele coloque um peso grande nos pontos que estão calculados de forma errada. Tá? Por isso aqui eu fiz alguns testes e vi que o melhor desempenho do algoritmo ele vem quando eu jogo um valor de C alto, ou seja, então um parâmetro de regularização alto para eu colocar muito peso aqui na margem suave para levar em conta então a influência dos pontos que estão na margem e que estão classificados de forma errada, e além disso eu preciso de um valor muito baixo de gama para ele conseguir lembrando, né, que como esse gama está negativo na exponencial, quanto menor aqui for esse valor, mais ele vai dar importância para o meu argumento, para a minha distância entre os pontos. Tá? Então, colocando um valor alto de C e um valor baixo de gama aqui, eu consigo colocar um peso grande nos meus pontos que estão mal classificados. E finalizando, então vamos executar aqui ele. Então veja que agora, né, eu tenho uma acurácia de 95, né, a maior aqui até agora que foi testada, e a matriz confusão também eu tenho só 2 pontos aqui que estão como falsos negativos, né, que foram classificados de forma errada. Bom, para a gente ver realmente o desempenho desse algoritmo, é interessante fazer aqui um plot. Dentro de toda a minha região eu consegui ver onde está a separação entre as duas classes. Para isso tem essa sequência de comandos aqui. Isso também eu tirei de algum exemplo do site do scikit-learn, eu não lembro mais qual, então acabei não lembrando de colocar o link. Mas aqui é muito mais simples do que está sendo feito. Tá? Eu só crio primeiro um mesh grid, então um espaço bidimensional formado por os vetores aqui indo de 0 a 500 na posição X, que seriam mais ou menos dentro do range de temperatura que eu estou trabalhando, com 1000 pontos. E aqui a pressão indo de 1 a 10, também mais ou menos na escala que eu tenho meus dados, também com 1000 pontos. Vou fazer a predição da minha classificação para cada um desses pontos aqui dentro do meu mesh grid. Lembrando que vai ser 1000 por 1000, né? Então vários pontos aqui. Essa etapa aqui é só para deixar essa variável aqui onde tem a classificação com o formato adequado para poder plotar ela no mesmo gráfico. E eu faço aqui então um plot de contorno usando então as minhas variáveis xx e xy, o meu mesh grid que eu criei lá em cima, as classes dela e fazendo a cor aqui usando esse mapa de cor aqui, Cool Warm. Cool.
Cool, yeah. Uma cor legal aqui que eu achei bonita, então podem mudar aqui como quiserem. E também para comparar, né, além desse plot de contorno que vai dar a divisão entre as duas regiões, vou plotar os próprios pontos que foram utilizados inicialmente para a gente ver onde eles se encaixam, né, nessa separação aqui. E o título aqui dos eixos. Opa, agora sim. Então aqui eu tenho a separação entre as duas classes, né? Posso ver que agora sim eu tenho uma separação não linear bem nítida e que ele segue exatamente a tendência dos meus pontos. Então, como eu tenho essa separação aqui em duas meia-luas, né? O meu algoritmo consegue prever muito bem essa superfície de separação não linear aqui entre os pontos, né? E a classificação fica de acordo com o que eu esperaria pelo comportamento dos meus pontos. Então agora sim temos um algoritmo capaz de prever muito bem essa separação não linear, né? Mesmo considerando que eu tenho poucos pontos, tá? São só 160 pontos usados para treinamento, que é relativamente pouco, e esses pontos têm ruído, né? Então tem alguns pontos aqui que estão gerando um ruído, uma coisa que dificulta a classificação, e eu tenho uma interface, uma fronteira de separação altamente não linear. Então isso mostra como as máquinas de vetores de suporte elas são muito úteis para esse tipo de problema e elas conseguem captar essa separação mesmo nesses casos mais difíceis. Tá? Mas veja que, por exemplo, se eu diminuir aqui o peso do meu parâmetro de regularização, né, ela vai gerar que, veja que a acurácia já cai lá embaixo e a minha separação vira praticamente uma separação linear, ou seja, ele não consegue, né, levar em conta esses pontos que estão sendo mal classificados. Tá? Então esses dois parâmetros, tanto C quanto gama, eles têm que ser muito bem ajustados para cada caso. Então eles são dois parâmetros muito importantes. Existem algumas ferramentas dentro do próprio Scikit-Learn que ajudam com esse processo, mas eles sempre têm que ser tratados com muito cuidado, porque eu tenho que informar valores para eles e nem sempre os valores padrão utilizados pelo algoritmo vão ser adequados. Né? Por exemplo, se eu utilizar os valores padrão aqui, não vou especificar nada, me deu um aviso. Bom, e vejam a classificação que eu obtive, né? Ela está horrível, tá? Ele claramente não está pegando muito bem a minha região de separação. Ele criou algumas bolhas aqui da região da classe 0 e atribuiu todo o resto para classe 1, tá? Então, essa é uma coisa muito importante e por isso que é muito importante a gente ter uma noção da base teórica que está por trás desses algoritmos de aprendizagem de modo geral, tá? Eu não posso confiar que o que está sendo proposto como padrão vai funcionar bem sempre. Eu tenho que entender o que está acontecendo, entender os parâmetros que afetam nesse sistema, como eles afetam o sistema, para conseguir ajustar bem os parâmetros para o caso que eu estou avaliando. Né? E aí eu vou ter um resultado satisfatório ou não. Isso aí, então temos aqui uma classificação com máquinas de suporte de vetores não lineares, muito boas aqui para esse tipo de problema.